Sejam bem-vindos ao podcast Justo e Perfeito. Conversa que inspiram. Conexões que transformam. É isso aí, meu irmão. Fala, irmãozão. Tudo bem, bom, querido? Você tá bom? Primeira Tranquilo. vez que estamos de frente a frente, E né? hoje eu acho que tá uma tocada internacional aqui, cara. As coisas Tá uma começaram a tocada mudar. internacional, é verdade. Tem um cheirinho de Europa aqui, então? Tem um cheirinho de Europa, Europa. Mas vamos falar da Lavic, Vamos primeiramente? sim. Claro. Então vamos lá. Lavic Arquitetura, pessoal, mais uma vez, né? Graças a Deus, tá nos apoiando aqui e patrocinando esse episódio nosso. Então vocês já sabem, pensou em conceito de reforma de apartamento, reforma de casa, conceitos de escritório ou paisagismo, algo nessa área de arquitetura, pode procurar a Lavic Arquitetura, que com certeza os projetistas, os engenheiros de lá vão fazer um serviço maravilhoso, assim como já fizeram no meu apartamento, no apartamento do André Opa, e de nota muitos 10. amigos nossos aí já que já teve o privilégio aí de estar contando Lavic com é ele. nota 10. Se vocês puderem nos ajudar, assim como a gente sempre pede, tá ativando os nossos sininhos aí, fazendo inscrição no nosso canal, curtindo os nossos conteúdos aí colocados e também comentando, né? Se você concorda ou não concorda, é muito interessante a sua participação no nosso programa, que isso faz a gente, no caso aqui, às vezes ter as discussões com o convidado, mas ela se estende com o comentário de vocês, onde a gente pode estar, de repente, ali, chegando numa outra via que não aquela que foi tratada pelo programa. E vão meter o dedo no like, né? É isso aí, descabela o dedinho no like lá, que isso aí ajuda a gente bastante. E aí, André, e hoje a gente tem uma convidada interessantíssima, eu gostaria que você fizesse... Internacional. Tá fraco não, justo e perfeito, hein? Isso, nós estamos num outro patamar agora, meu amigo. Tá, que maravilha. Nós vamos estar apresentando aqui a Joyce. Para iniciar, Joyce, eu gostaria que você fizesse um breve relato da sua trajetória, da sua história dentro, eu vou chamar assim, desse mundo invisível. Bom, muito boa noite, né? Boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conversando com você. Fazer um resumo da minha história eu acho que seria um pouco complicado, porque são muitas nuances, muitas controvérsias, mas eu diria que sempre fui uma pessoa, desde que me conheço por gente, me recordo desde criança, de perceber o mundo muito num conceito de um lado filosófico e espiritual. Sempre tive uma conexão muito grande com esse lado espiritual. E sempre fui uma criança muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre tive muita vontade de aprender tudo, de descobrir tudo, de tentar explorar esse mundo de todas as formas possíveis. E você enxergava, sem querer te interromper, você enxergava algo a mais além daquilo que a gente enxerga com os olhos mortais? Se tinha alguma percepção mais acurada dentro dessa dimensão mais sutil? Sim, eu não via com os meus olhos, mas eu ouvia a resposta. Ouvia como se fossem pensamentos meus que sentia que era de mim, só que ao mesmo tempo era uma consciência que não poderia vir de mim. E eu lembro muito dessas experiências entre os meus 4, 5, 6 anos, onde eu tinha explicações muito específicas e lógicas sobre o funcionamento das coisas. E muitas vezes eu recebia essas mensagens, essas conversas mesmo para tentar me direcionar e explicar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E aí está, eu como criança, enquanto jovem, não conseguia entender como é que eu sabia aquilo, nem conseguia explicar por quê, nem como. A única coisa que eu percebia a volta ao redor, familiares, professores, colegas, falavam comigo como se eu fosse uma criança adulta. E pronto, sempre foi assim, numa linha desse gênero, eu querendo buscar, entender, compreender mais o mundo e trazer essa sabedoria para cá. Então, esse despertar, então, você teve, então, enquanto criança ainda, então, basicamente, né? Sim, eu até gosto de explicar determinadas maneiras, porque há maneiras diferentes de entender o despertar, e eu vejo isso por fases. E a primeira fase é questionar.
questionar quem você é e por que você está aqui. E existem muitas crianças nessa nova geração, a partir do ano 80, que já nasceram espertas, que já nasceram questionando o seu propósito, o propósito da sua existência, além daquilo que nos é explicado, ensinado e dito aqui. E para outras, mas atenção, isso não é algo linear. Eu estou dizendo isso que aconteceu mais, não é? A partir dos anos 80, mas sempre tivemos pessoas que, a um determinado momento da sua vida, começam a questionar além. Isso é se despertar de porque tem por fases, quando a gente começa a questionar, pode acontecer sim, e tem acontecido cada vez mais, numa idade cada vez menor, não é? E para outras pessoas, já numa idade adulta, numa idade mais avançada. Depende do nível de consciência. Eu acho que esse movimento, né, Joyce, eu acho que ele se acentuou mesmo nos anos 80, mas eu acho que ele começou, na verdade, na contracultura, né? A partir dos hippies, ali o negócio já começou a ficar um pouco diferente. Quando surgiram bandas como os Beatles, aí as coisas começaram a mudar. O Diego talvez possa aprofundar essa ideia que eu dei start, mas eu gostaria de te ouvir primeiro a respeito disso. Eu posso dizer que eu até tenho uma teoria, isso é, né, minha percepção de acordo com o futuro que eu percebi, que esse desenvolvimento, esse compacto do ser humano com experiências que fazem elas terem uma vantagem da consciência, terem uma abertura da consciência maior do que o habitual, não é? Usar drogas que não conheciam, experiências com coisas que, apesar de não entenderem exatamente o que estavam fazendo, de uma certa forma impulsionou algo internamente a expandir a consciência, a capacidade de percepção, a capacidade de captação da energia da nossa volta. Entendi. Então isso, de certo ponto, podemos dizer que teve mais a partir dos anos 80, certo? Anos 80, anos 90. É que eu acho que pega daquilo quando o mundo começa, de fato, a mudar, né? A chegar mais perto da era das proximidades, da internet, né? Que a gente já estava nas vias de... E tem todo um movimento social, né? Que você percebe onde realmente as pessoas começam a ser mais questionadoras de algumas coisas, né? Começa a cair alguns véus, né? Algumas crenças, alguns dogmas que a gente tinha ainda preso no passado dos nossos antepassados, começa a ter essa liberdade, né? Então a gente começa a tirar alguns véus e automaticamente essa próxima geração começa a ter vantagens e ser mais questionadoras quanto a isso, né, André? Eu queria até complementar, Joyce, foi a partir do advento da high-tech, da alta tecnologia, que a gente começou a ter uma guinada para esse lado mais sensível. Eu vejo que agora, principalmente a partir de 2022, quando da inteligência artificial, parece que teve alguma coisa que mudou. Eu não sei dizer exatamente o que foi, mas talvez você possa nos dar aí uma noção do que realmente aconteceu, porque eu já vi alguma coisa a respeito disso em alguns dos seus vídeos. Sim, com certeza. Veja bem, é tudo um grande processo. Nós estamos começando a descobrir que tudo é tecnologia. A tecnologia nós não inventamos. Nós apenas descobrimos. Legal isso. Legal essa visão. Assim como... Exato, não é porque quando a gente começa a entender que tudo aquilo que existe aqui não é algo, de uma certa forma, criado, iniciado por nós apenas estamos trazendo de algum lugar para cá, e nós começamos a entender que tudo está interconectado, passado, futuro, informação, e tudo é informação, tudo é energia. E no momento em que... Isso parece física quântica, hein? Isso parece física quântica. Então, era Teoria das supercordas, teoria M. Parece que tem essa tocada, né? Então, era exatamente o que eu queria dizer agora. A partir dos anos 20, 1920, né, no início do século XX, que os cientistas começaram a
entender mais sobre a física quântica, ou depois sobre a teoria da relatividade, nós começamos a nos aprofundar mais sobre o que existe além daquilo que nós vemos, o que existe além daquilo que é perceptível pelos nossos sentidos. Depois houve todo o processo, quedas, evoluções, a questão que nós estávamos falando agora não é com a toxicidade das drogas, com essa evolução da consciência. Depois veio o processo das crianças nascerem cada vez mais espertas, questionando cada vez mais. Depois, eventualmente, essa evolução tecnológica, que está tudo interconectado, é tudo informação, entende? E nós, quando nos compreendemos enquanto informação, nós abrimos os campos de percepção de todas as possibilidades daquilo que está realmente acontecendo no universo. Entendi. Nós já somos de fato o corpo. Assim, Joyce, a gente vê em muitos dos seus vídeos, né, que são viralizados aqui no Brasil, você falando sobre o autoconhecimento. Como que você definiria para nós o autoconhecimento sobre a sua percepção? Ok. O autoconhecimento, eu acho necessário nós abordarmos a percepção do que é se compreender existindo aqui e agora. Isso, o autoconhecimento é basicamente isso. O que eu sou estando assim e agora. E aquilo que eu sou tem muitas definições. Nós podemos dizer, eu sou o meu nome, não é? Eu sou o meu corpo, eu sou minha identidade, eu sou minha profissão, mas todas elas estão complementando apenas um conjunto de possibilidades que é essa percepção individual de existir aqui e agora. E esse autoconhecimento está em realmente entender como é que é existir aqui e agora. Que muitas vezes nós temos, não é, várias coisas que nós estamos aqui vivendo uma experiência muito limitada, de uma certa forma, uma programação muito limitada em relação a tudo aquilo que realmente existe no universo. E ao longo da nossa vida, no momento que vamos crescendo, vamos recebendo informação, vamos desenvolvendo hábitos, esse cérebro está aqui para poder facilitar ao máximo a experiência. E, por isso, no momento que a gente para se compreender existindo, nós nos apercebemos também de várias automações que estão ocorrendo para que a gente possa se perceber existindo. E aí é que está depois a grande questão do autoconhecimento, entendendo quais são essas programações, o que está acontecendo, como é que eu estou reagindo, por que eu estou reagindo. Aí a gente entende o que está sendo refletido de dentro para fora. Porque cada um de nós está vivendo uma realidade única. A nossa percepção do universo é num ponto de vista único. E aquilo que será refletido na nossa vida é sempre, sempre aquilo que está aqui dentro. E quando a gente entende o que está dentro, a gente entende o que está fora. E vice-versa. Ô Joyce, quais as práticas mais eficazes para a gente adquirir o autoconhecimento? Você poderia citar algumas? Meditação? Por favor. É fundamental. Mas o que é meditar? Meditar é você poder se compreender no silêncio do vazio. Porque a gente tem que pensar numa outra questão que é: o que é existir? O que nós existimos? Como é que nós existimos? E a base da nossa existência, ela é real e irreal simultaneamente. Nós somos tudo e nada simultaneamente. Tudo é nada. Bem, quando nós sentamos para meditar, nós estamos nos conectando com essa infinidade de possibilidades de ser. Que estando dentro do nada, nós nos conectamos com tudo. Perfeito. Então, é uma... Não, sim. Não, faz total sentido, sim. É que a gente tem que se colocar, então, nesse local de conexão, certo? A gente tem que pensar e se conectar como um todo, né? Como um universo, né?
basicamente. Você poderia, Joyce, compartilhar com a gente os desafios para a gente alcançar o autoconhecimento ou aqueles desafios pelos quais você já passou? Desafios para o autoconhecimento. Tem alguma coisa que impede? Tem alguma coisa que impede isso? Tá dando eco aqui, não tô conseguindo ouvir direito. Não, mas a pergunta foi feita, é exatamente essa pergunta. Quais são os desafios para se alcançar Repete a o pergunta, autoconhecimento? Os desafios, eu creio que serão a partir do momento em que nós nos compreendemos enquanto máquinas orgânicas que estão reagindo a programações que foram adquiridas à vontade. E por esse motivo, quando nós começamos a despertar, quando nós começamos a entender o propósito real na nossa existência, muitas vezes nos compreendemos vivendo num padrão negativo, vivendo algo que a gente não gosta, vivendo uma vida que a gente não se familiariza, não gosta de estar ali. Por isso, é nessa questão aí que a gente encontra as maiores dificuldades, porque nosso cérebro ele cria a neuroplasticidade, ele cria aquelas ligações entre os neurônios para fazer com que o mecanismo se torne eficiente, rápido. Isso não acontece só com os mecanismos do nosso corpo, acontece com absolutamente todas as coisas, todas as informações que passam por nós. E se nós não agirmos, não colocarmos a prática de ir alterar algo, de mudar algo, seja uma rotina que não nos faz bem, seja um hábito que não nos faz bem, ter um ciclo de pensamentos que não nos fazem bem, às vezes é difícil sair. Mas existe, Joyce, e não sei assim, você pode nos passar, existe algum exercício para sair dessa zona de conforto ou essa arte da procrastinação que hoje, infelizmente, muitas pessoas, né, a grande parte da população é tomada, é que nem você falou, a gente é feito de rotinas, mas às vezes rotinas que a gente não quer fazer elas, né? Tem muitas pessoas que vivem para o final de semana, ou seja, parece que a vida de segunda a sexta-feira é um tédio só, né? Então, como furar essa bolha, como realmente viver cada dia de uma forma especial? Eu acho que você, né, Diego, está citando algo que tem a ver. Eu gostaria de colocar essa palavra. Como romper. Eu só estou tentando fazer uma outra elaboração em relação ao que você disse, Diego. Como conseguir fugir dos condicionamentos. Porque a gente está condicionado. É como se a gente fosse um autômato, um robô. E parece que já tem tudo programado dentro da gente. Tem como escapar desses condicionamentos, Joyce? Tem. Mas a resposta que eu vou dar para vocês provavelmente vai com o que vocês esperam. Legal. É o que se costuma dizer e que costuma se ouvir. Para mim, na minha experiência, por causa de todas as questões que eu vivi, não é ao longo do meu espectro de envolvimento, de passei por depressões muito profundas, eu só consegui encontrar a força necessária no momento em que eu parei de verdade. Por isso, essa sensação de necessidade, essa procrastinação, essa questão de nós queremos fazer muitas coisas e nunca saímos do lugar, é porque nós não estamos sabendo nos focar no presente de verdade. Nós queremos preencher o vazio. Enquanto a gente não para olhar para o vazio, não dá espaço para ele, nós não conseguimos realmente colocar em prática nada. Que vai sempre existir uma parte de nós puxando a gente parar. E é como se a nossa felicidade estivesse no futuro, certo? Não no presente. Tá? Parece que a sua felicidade está sempre no futuro. Você está sempre buscando o melhor momento e esse momento nunca é o presente. O presente a gente está sempre construindo algo para chegar em alguma coisa melhor, mas é sempre para frente. Eu acho que é por né? aí mesmo. Nunca... E tem duas formas de enxergar isso, né, Joyce? Quando a gente está... Eu já passei processo de depressão. Quando você está muito preso ao passado, se lamenta sobre aquilo que aconteceu, parece que está ligado a um processo depressivo mesmo. E quando você
está muito afoito para realizar alguma coisa, parece que você está num processo de ansiedade. Né? Você nunca consegue se colocar dentro do presente em cima daquilo que o Diego acabou de dizer para nós. Exatamente. Por isso daí a necessidade e importância da meditação. Porque é aquele lugar em que nós nos permitimos ser nada, fazer nada, não querer nada, não imaginar nada. Nós precisamos disso para que a gente possa continuar. Que nós estamos em constante movimento, nós nunca paramos. E se a gente não colocar a prática de fazer o corpo parar de uma certa forma, nós não conseguimos ver de fato para onde é que ele está indo. Exatamente. São que a gente depois começa a encontrar clareza, consegue encontrar mais foco sobre o que a gente realmente quer. Porque a gente se dá espaço para ser nada. Você está falando a respeito de algo que eu estava tentando formular uma pergunta. Quais são as estratégias que você usa para controlar esses impulsos? Para não se ver muito nem no passado nem no futuro. Um desses processos, talvez a gente precisa desenvolver melhor, porque muitos aqui da nossa audiência talvez não saibam que é a prática meditativa. Mas eu gostaria de saber, numa forma mais prática, o que faz você neutralizar esses impulsos. Quais são as estratégias que você, Joyce, utiliza? As estratégias que eu utilizo, a principal ferramenta que acho que todo mundo deve utilizar é gratidão. É reconhecer onde você está. Reconhecer o instante. Legal. Porque no momento em que você entende onde você chegou, entende que você está num processo lindo para chegar num lugar que você nem pode imaginar, você está no meio do filme. Sabe quando você ainda não sabe o final? Tem aquele gostinho de quero mais? Sim. Então, mas essa busca, Joyce, do autoconhecimento, a gente sabe que tem fatores externos que alteram isso, né? Por exemplo, o ambiente que você frequenta, crenças ou algo parecido, Principalmente crenças limitantes, né? E aí como que você pode, assim, de uma forma talvez um pouco genérica, falar para a nossa audiência como furar essa bolha exatamente, né? Porque cada ser humano, ele é preso dentro do ambiente que ele vive. Então você é feito do local que você vive, né? Então como você furar essa bolha? Você realmente sair desse limbo e conseguir algo melhor. Como fazer isso? Perfeito. Vamos pensar o seguinte. Não esquecer por um instante que nós somos esse corpo. Imagina só um conjunto de frequências passando por todos os lados que não são visíveis para nós. Nós somos a antena que está captando aquilo que a gente deseja. Sejam os pensamentos, sejam os sentimentos, sejam as sensações, sejam as crenças. Nós estamos escolhendo captar cada coisa. O autoconhecimento está justamente em entender o que nós estamos aceitando captar. Justamente em entender o que nós estamos nos permitindo viver. Nos permitindo ser. Entende? Isso, aí é que está. O autoconhecimento está em você se colocar como observador desse personagem. Deixar de estar tanto naquele lugar de vítima ou de vencedor, ou de seja lá o que for, e se olhar como diretor, o produtor do filme. Olhar um pouco de fora e ver como é que cada coisa está me afetando. Como é que a minha família está me afetando? Como é que os meus amigos estão me influenciando? Eu quero isso para minha vida? E por quê? Para onde isso tudo está me levando? Compreendi. Já tentando fazer minhas mudanças aqui, ó, já programando meu mindset. Sabe o que eu estou sentindo aqui, Joyce? Eu não sei se você conhece aquela prática, eu acho que ela é hinduísta, satsang. Você faz a pergunta e a pessoa ir junto, parece que é uma espécie de uma simbiose, né? E você estava falando e eu estava não querendo racionalizar muito, mas sentir mais.
esse processo, eu sei que existe muito nessa prática de satsang, né? Normalmente tem uma pessoa que tem uma experiência mais vasta, ela fica como a te interrogar, e você sai do palco e ocupa um lugar na plateia de observador. Você poderia falar um pouco a respeito dessa sensação que eu acabei de narrar? De você sair do palco. Por que que passa? Igual que eu estava te ouvindo e tentei fazer exatamente aquilo que você pediu. Cara, sai do palco, vai para a plateia e seja um espectador, seja um observador. E parece que vem uma coisa diferente no nosso âmago. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas é algo que me tocou. Gratidão. É gratidão. É gratidão, é reconhecimento, é amor. É quando a gente se reconhece e se compreende estando vivos e existindo aqui e agora. É esse lugarzinho que a gente tem que conseguir aprender a consolidar e amplificar todos os dias. Que aí a gente está sempre encontrando as novas oportunidades, captando aquilo que é mais benéfico, aquilo que é mais interessante, aquilo que nos entusiasma mais. Bacana. Joyce, você falou bastante em meditação. Assim, para a nossa audiência, principalmente para os iniciantes, você tem alguma técnica ou alguma dica de como iniciar nesse mundo tão importante da meditação? Até porque tem aquele macaquinho dentro da sua cabeça, né? E ele faz tripulias e não deixa, e o silêncio. Eu faço meditação, eu vejo que as pessoas acham que meditar é parar de pensar. Não é exatamente isso. Desenvolva mais sobre isso, Jorge, em cima da pergunta do Diego, que é uma pergunta super interessante, porque a maioria das pessoas fala, eu não sei meditar porque eu não consigo parar de pensar. Exato, tem muito disso. Que a meditação é nós nos encontrarmos naquele estado de estar observando o que está acontecendo dentro e fora. Por isso, quando a gente olha para o pensamento como algo que vem e passa, como uma nuvem, nós conseguimos não nos identificar com aquilo. Esse é o processo que às vezes demora um pouco, porque a gente acaba se identificando com as coisas que a gente está pensando. As nossas preocupações, e que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que fazer. É que a única coisa que nós precisamos de colocar em mente é que, ok, tudo bem, perfeito. E agora? Qual é o próximo pensamento? Chama da técnica. Qual é o próximo pensamento? A gente fica mais atento. E esse negócio de ficar prestando atenção na respiração, contando a respiração, é uma técnica, mas eu já passei por esse estágio, eu não preciso mais fazer isso. Mas tem pessoas, às vezes você tem que começar de algo muito elementar, né? Se você falar para a pessoa, ó, você tem que ficar num campo. O Osho falava muito a respeito disso. Ele falava, a única coisa que você tem que fazer é se recolher num canto e ficar, não importa o que possa acontecer. E tenta buscar uma atitude simplesmente de observador. Mas é importante a gente ver o que a Joyce, o que ela pratica, né? O que ela faz. É por isso que eu falei, é A bacana gente para quem entender. está começando. Ela hoje, eu acredito, né, Joyce, que hoje você pratica a meditação como de repente você toma um copo d'água. Mas tem pessoas que estão começando do zero, né? Eu acho que para quem está começando do zero, técnicas como prestar atenção na respiração seria algo interessante. Mas eu não sei dizer isso com certeza. É assim, eu falo na minha opinião. Porque quando eu comecei a meditar, eu também tentava me concentrar muito na minha respiração, fazer meditações guiadas, ajudava até certo ponto. Só que eu não conseguia te conectar comigo. Eu não conseguia me conectar com aquele lugar. Por isso, eu acho que é muito sobre cada um descobrir qual é que é a sua melhor técnica. Concentrar na respiração é ótimo. Saber que uma meditação guiada é ótimo. Se concentrar em tentar perguntar qual é o próximo pensamento também é ótimo. Tentar focar na sua glândula pineal também é ótimo. Mas vai funcionar de uma maneira diferente para cada um. Não existe uma receita para todos, né? Não existe. Ou talvez a receita seja exatamente o exercício de fazer isso diariamente. Porque
Porque talvez com a prática você chega num lugar melhor, né? Agora não adianta eu tentar meditar hoje e daqui a 15 dias eu tentar de novo. Aí não vai ter um êxito, né? Não vai. Que pode ser sobre descobrir. É sobre descobrir, porque isso é o autoconhecimento. É você estar nesse processo de descobrir. Exatamente. E formidável, né? E Joyce, vamos aprofundar nessa questão. Você poderia estar narrando para nós aqui, não sei se isso é muito íntimo, entendeu? Quais são se você já teve alguma experiência transcendental e se você poderia estar falando a respeito disso? Assim, já tive algumas. Já tive algumas experiências. Mas uma das experiências que a gente vive falando um pouquinho disso, não é? Que eu acho que é muito interessante, que é o momento da morte, o momento em que nós temos alguém que parte, alguém muito querido da nossa família que parte, e muitas vezes a gente não sabe como reagir, o que esperar, porque não é? Porque o que nós percebemos é que do momento em que o corpo morre, tudo acaba. Eu queria fazer um gancho em relação a isso. Fala para nós, nos bastidores, você disse que esteve no Brasil em 2022, por conta do passamento da sua avó, não sei se é materna ou paterna. E você queria estar... Você falou, tive uma experiência muito linda, muito exuberante. Eu falei, puxa, compartilha com a gente, mas compartilha dentro do episódio. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Ok, eu vou contar pra vocês. Eu preciso de contar a história toda e não só esse dia, não. Legal. Saberem realmente o significado de tudo isso. Eu, antes de vir para Portugal, eu sempre fui muito, muito próxima da minha família paterna, nomeadamente dos meus avós. Eles foram meus segundos pais, era uma conexão gigantesca minha. E quando eu vim para Portugal foi muito difícil para mim matar deles. Isso sempre teve aquela coisa de queria estar aí perto e não podia. Em 2018 foi a última vez que eu de fato vi meus dois avós. Eles foram casados por 70 anos, tiveram 15 filhos, tiveram uma família linda, deixaram um legado incrível. Meu avô criou, os meus avós sabiam caridade, sempre foram aquelas pessoas que são um exemplo para todo mundo, sabe? Sim. E eu tinha uma admiração, um carinho, uma coisa que é inexplicável falar de verdade. E eu queria muito, não é, poder estar perto deles, eles já estavam numa idade mais avançada. E, entretanto, eu estava se aproximando de 2018, eu vi eles em 2018, quando eu fui a São Paulo, a viagem, só que foi só 24 horas. Depois voltei e em 2020 foi quando começou a pandemia e a saúde do meu avô começou a piorar. E eu acabei ficando presa em Portugal. Na altura eu trabalhava como aeromoça. E estava tudo muito incerto, eu não sabia exatamente como é que ia funcionar a minha vida, eu ia perder meu emprego, se eu não ia, como é que ia funcionar. Estava uma grande loucura. Sim. E, entretanto, passou um tempo, eu não sabia se ia no Brasil, se não ia, acabei que não consegui ir. E recebi uma noite em que eu sonhei com o meu avô, que eu tava correndo no meio de uma floresta, eu e a minha prima. E do meio, tava um monte de gente correndo, né? Parecia que era o fim do mundo, tava todo mundo comendo. E no meio dessa correria, estava meu avô, e ele parou e disse assim, filha, eu vim me despedir que eu vou pra casa da minha avó. Eu vou me contar com a minha avó. E naquele momento, no sonho, eu me tornei totalmente consciente daquilo que estava acontecendo. Eu sabia que ele estava me pedindo para se despedir de mim. E eu acordei e fiquei com meu avô. E foi a última vez que a gente conversou. A última conversa que a gente teve. Na chamada ele até disse assim, tava só esperando você me ligar, tava só esperando falar com você, porque eu não consigo esperar mais, eu já não consigo aguentar mais. E depois disso, eu recebi a notícia, que foi devastadora para mim. E naquele momento foi quando eu tomei a decisão de me despedir, de mudar totalmente a minha vida, entrar mais a fundo nesse projeto também. Vim para Portugal. E passado alguns meses, a saúde da minha avó também começou a piorar. Porque eles viveram juntos muitos, muitos, muitos anos. Era um amor incrível. E tinha uma conexão gigante entre os dois.
Por isso, quando meu avô se foi, a saúde da minha avó também piorou de imediato. E eu sabia que eu não podia deixar, não podia não me despedir dela também. Então, consegui encontrar as condições e comprei uma passagem assim muito rapidamente para ir para o Brasil, para poder ficar cuidando dela um pouquinho, não é? Porque sabe que passa um tempo. Mas cheguei no Brasil, 3 dias depois ela faleceu. E assim, o momento do falecimento dela, ela teve uma melhorazinha antes da morte, não é? Mas todos nós, por causa dessa conexão, toda a gente sentia o que estava acontecendo naquele momento. Todas as pessoas se aproximaram. Tinha um monte de gente na casa da minha avó. E ela estava sentada na cama, estávamos todos nós abraçados nela, e ela começou a ir aos poucos, enquanto todo mundo estava rezando, estava agradecendo pela vida dela, agradecendo pelo carinho dela, dizendo para ela descansar, que estava todo mundo em paz. E aí ela pôde finalmente descansar. E foi uma experiência tão... Foi difícil, só que ao mesmo tempo foi tão lindo. Eu acho que eu nunca vi uma cena tão linda na minha vida. Acho que foi a demonstração de amor mais puro que eu já vi na minha vida. De nós com ela, de ela conosco. Meu avô, que também estava ali presente, também em consciência, para conseguir finalizar esse ciclo e poder fazer, não é, fechar esse capítulo em conjunto, de modo a que todo mundo estivesse em paz. Ninguém ficou desesperado, ninguém ficou assim, perdi meus pais, não sei o que eu vou fazer, perdi os meus avós. Não. Estava todo mundo bem consciente que eles precisavam eles estavam cansados e que eles deixaram uma mensagem tão linda e tão importante que nós vamos fazer de tudo para manter ela. Podemos dizer que é praticamente uma partida lúcida, né? Porque isso acontecia bastante, né? Pelo menos a gente ouvia falar bastante, né? De parente nosso mais antigo, que acontecia isso mesmo. Quando a pessoa estava em fases de partir, né? Chamava sempre aquele filho, vem pra cá, o neto e tal. E parece que quando realmente chegava a todos, ele se despedia, falava uma palavra e ia, né? Então isso de certo ponto era até comum mais no passado, né? E tinha muito disso. Tinha muito disso. E agora eu vi o caso da Joyce aí, que é um caso que não faz muito tempo e aconteceu mais uma vez, né? Mas a gente ouvia muito isso, viu, Joyce? Muitos casos similares, assim, de chama aqui e tal, e vai, e quando chega lá, realmente a pessoa estava esperando aquele ente querido E tem chegar. aquela melhora repentina, né? É, que a medicina, Pra os médicos até têm medo dessas melhoras repentinas, né? Eles até, eu tenho alguns amigos que são Mas- médicos, eles falam que quando o paciente ele tá mal ali, ele tá numa situação ruim, e do nada ele melhora, geralmente essa melhora é para despedir mesmo do pessoal, porque depois dali, geralmente tem uma porcentagem muito alta que tende a piorar, a entrar em coma, enfim, já... Esses impactos emocionais, Joyce, eles atuam como um processo, vou colocar entre aspas, de despertar. Isso ajuda para você buscar o entendimento para, de repente, para aquele espaço que ainda é uma lacuna na sua vida? Eu creio que sim, porque nós podemos olhar para a dor, para a morte, para a falta de várias maneiras diferentes. E a partir do momento em que nós nos tornamos conscientes de como é que isso nos afeta e como é que nós escolhemos que nos afete, faz toda a diferença. Porque até o momento, na partida da minha avó, por exemplo, eu ainda sentia uma certa culpa por não ter conseguido despedir do meu avô. Mas nesse encontro que eu consegui ter com ela, de ainda passar aquele pequeno período com ela, trouxe aquela segurança e aquela força, aquela luz, aquele aval que a gente precisa para poder estar em paz, para poder sanar uma dor, para poder dar um passo em frente, por muito difícil que seja. Porque são pessoas que eu nunca vou esquecer. Tem uma importância gigante na minha vida. E viver com essa dor não é fácil. Só que quando a gente aprende a escolher a forma como a gente quer ver essa dor, muda tudo.
E essa parte que você falou, Joyce, no seu relato, o seu avô já tinha saído da condição biológica, mas você disse que pressentiu que a consciência dele estava lá. Como foi esse sentimento? Fala um pouquinho a respeito disso. É a mesma coisa que você sentir que alguém está presente do seu lado. É a mesma coisa da gente estar aqui conversando, não é? Por exemplo, você está conversando comigo, eu estou conversando com vocês, nós estamos nos vendo aqui através da câmera, só que se não tivesse câmera, a gente estivesse só conversando por voz, a gente também teria essa presença. Agora, imagina que a gente tem só a pessoa aqui presente, não está falando nada, você não está vendo ela, só ela está ali. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Eu entendo. Eu entendo. Quando eu assisto os seus vídeos, só para colocar um exemplo em cima disso que você falou, às vezes eu sinto essa conexão. É uma conexão que está dentro de uma dimensão mais sutil. É isso que você está tentando dizer? Exatamente. Porque a verdade é que nós só estamos captando uma pequena faixa de frequência. Nós só podemos captar uma pequeníssima parte da energia que está realmente passando por nós. E quando nós partimos, nós mudamos de perspectiva, nós não estamos condicionados a esse pequeno feixe. Nós temos uma percepção muito mais abrangente, muito mais abarcada. Isso, para eles, para aqueles que já partiram em outras perspectivas dimensionais, eles conseguem nos ver perfeitamente. Nós aqui não. Nós aqui estamos aqui tendo apenas uma pequena faixa. O que você está falando aí, que a nossa percepção está muito no 3D. E os seres que já deixaram essa dimensão, ele consegue ver algo além, talvez quarta, quinta, sexta dimensão. É isso que você está falando? Sim, basicamente. Basicamente. Porque assim, todos nós somos seres multidimensionais. Todos. E eu não estou falando só de seres humanos, estou falando de tudo. Tudo são seres multidimensionais. Só que em perspectivas diferentes. Até uma pedra. Até uma pedra, porque ela vibra, né? Só que em uma frequência bem baixa. Sim, exatamente. É uma pedra. Isso só, a única coisa que muda realmente é a forma como aquela parte está sendo percepcionada naquela faixa de frequência. Isso, aqui na 3D, nós estamos vivendo essa perspectiva condicionada em ser um pouco. Só que em outras perspectivas dimensionais, nós não estamos condicionados a ver apenas um fragmento. Porque aqui na terceira dimensão, nós estamos vendo apenas um fragmento de cada vez. Fora da terceira dimensão, nós vemos todos os fragmentos simultaneamente. Ou uma parte deles, todos não é possível, mas uma parte deles. E existem vários níveis, não é como assim, né? A gente morre e a gente vai só para uma dimensão. Tem vários níveis, mesmo após a morte. Verdade. E curioso também, né? Agora, assim, Joyce, os seus vídeos, a gente vê que você fala bastante de transcendência e consciência. Eu gostaria, se possível, você falasse para nós a diferença de um para o outro. A diferença entre transcender e consciência. Isso. A consciência é um dos pilares fundamentais da nossa experiência para existir. Consciência é o pilar da primeira dimensão, dentro de tudo aquilo que foi e foi canalizado, obviamente. A consciência, ela existe em absolutamente tudo. Assim, as 9 dimensões primárias, elas são utilizadas para criar uma realidade. Transcendência está relacionada à percepção que nós estamos escolhendo ser alterável. Sim, entendi. Ou seja, dentro de uma realidade, nós temos as 9 dimensões primárias que estão definindo aquela realidade, ok? Dentro dessa realidade, nós vamos ter a nossa perspectiva. A nossa perspectiva, que no nosso caso, é tridimensional. Certo. Dentro dessa perspectiva tridimensional, nós estamos vivendo apenas num conjunto de perspectivas. A transcendência está relacionada a mudar esse foco, essa perspectiva de 3D para 4D, para 5D, mas que está acontecendo naquele momento, naquele lugar, naquele corpo. Entendi. E já em cima do mesmo tema, qual
sua opinião quando a gente alcança um estado de transcendência, né? Se você pudesse explicar para nós, assim, num exemplo mais prático. E como você pode alcançar, é bacana entender, né? De como, assim, de uma forma mais prática, como alcançar esse estado de transcendência, né? Até para o nosso ouvinte entender. E além do 3D, né? Isso, além do 3D. Ok. É assim, eu obviamente não posso dizer o que é de fato. Eu também sou um ser humano, como sou adulta, e também com esse processo. Agora, aquilo que eu posso dizer sobre a minha experiência e da minha perspectiva é nós, ao longo do caminho que vamos criando, desenvolvendo mecanismos de autoconhecimento, a gente começa a entender de fato o que está nos definindo. Deixamos de lado definições que não servem mais, criamos definições novas, nos tornamos os comandantes principais desse personagem, aí nós começamos a aceder a outros níveis de consciência. E aí nós estamos deixando de estar condicionados só àquilo que o cérebro trouxe para esse corpo. Nós estamos agora nos conectando com outras camadas dimensionais que estão conectadas desse corpo. Tem ideia? Isso não é que existe assim só um papo único. O primeiro passo e o principal é os conhecimentos, não é? Só que existem várias fases, existem vários momentos, são vários processos. Eu até costumo dizer, a gente nunca deixa de despertar. A gente está sempre aprendendo as mesmas coisas de uma forma ainda mais. Entendi. Como se tivesse um despertar praticamente diário, né? Mesmo de assuntos que a gente talvez já entendesse como se tivesse sido despertado, né? Mas você, de repente, vai amadurecendo e vai tendo uma nova percepção daquele assunto e aí é um novo despertar. Acho que é isso que você está falando? Maravilha. Em cima disso que você falou, Diego, eu queria reportar mais uma pergunta para você, Joyce. O que a gente fala em despertar, normalmente a gente fica numa postura muito individual, mas a gente imagina, se disse que o pessoal começou a vir para a Terra a partir de 1980, 90, essa geração milênio, a gente tem uma perspectiva de um despertar coletivo? A curto prazo, a longo prazo? Na verdade, nós estamos encaminhando para isso. Nós começamos pelo processo individual, trazendo pontualmente seres cada vez mais conscientes, de modo a alterar como é que está a dinâmica aqui na sociedade, como a gente já está vendo agora, não é com todas as pessoas falando sobre isso, um monte de canais sobre despertar, tudo isso já está se desenvolvendo. E depois, nós, a partir desse momento, começamos a entender que quando temos uma quantidade de pessoas já capazes o suficiente de se questionar, de interiorizar tantas informações, de processar certas linhas de raciocínio, aí nós nos aproximamos sim desse despertar coletivo. Porque, como a gente falou, despertar acontece em várias camadas e em várias fases. É a partir do momento em que os despertares individuais estão fazendo com que a composição magnética não é que está acontecendo no planeta se altere, isso vai de imediato afetar nesse despertar coletivo. Está tudo sim interconectado, as coisas estão acontecendo fora, as coisas estão acontecendo dentro, está tudo relacionado. Então você imagina que realmente a gente já saiu da era de peixes e entramos na era de aquário, ou a gente está próximo desse instante, mas na realidade a gente ainda não entrou na era de aquários? Eu acho que nós estamos no processo. Ainda estamos no processo. Sim. Esquece. Nós olhamos o tempo de uma forma Puxa vida. muito regrada, muito individualista, porque cada um de nós está vivendo uma experiência do tempo única. Mesmo que a gente tenha uma experiência coletiva do que são as 24 horas, elas não funcionam da mesma forma para cada um.
porque dependendo do nível de consciência de cada um, essa experiência das 24 horas serão diferentes. E é aí que a gente entende onde é que estão essas frequências que estão se alterando, onde é que são as pessoas que estão se tornando mais conscientes, entende? Por isso, é pontual, é algo que vai aumentando, é gradual, é o processo. A gente poderia dizer, posso dizer, na minha percepção, aquilo que seria o auge, seria o início da Era Dourada, que é, de fato, essa daí a Era de Aquário, não é? Só que é o momento em que todo esse processo se conclui. Só que não é que a gente não esteja nele. Nós estamos. Só que é o processo. Entendi. Não sei se faz sentido. Sim, faz sim. Faz sentido. Porque nós temos muito essa questão. Desculpa interromper. Não, pode falar. É legal. A confusão tá em que a gente tem muito aqui. O é sim ou é não. O é X ou é Y. O é preto ou é branco. E a gente não entende que tudo é gradual. No universo, as coisas não acontecem assim, de repente. São proporções. Eu queria que você desenvolvesse mais essa ideia, porque a nossa percepção, infelizmente, está no mostrador do relógio. Só que você acabou de nos dizer que cada um tem uma percepção diferente de tempo. Tempo e espaço, porque eu acho que existe uma certa ligação entre esses dois aspectos, né? Porque você lida com o tempo através de um espaço geográfico, um espaço... Porque a gente até fala espaço temporal. Eu gostaria que você desenvolvesse melhor essa ideia. Ideia que você já desenvolveu em algum dos seus vídeos, porque eu assisti. Perfeito. Mas o que a gente estava falando agora, que todas as dimensões estão referindo uma realidade. Então, as dimensões, a terceira dimensão e a quarta dimensão, são duas dessas dimensões que estão influenciando a percepção da realidade. Na terceira dimensão, nós temos uma coisa. Na quarta dimensão, nós temos outra. Na terceira dimensão, nós temos todas as possibilidades que existem do espaço de criação, onde nós temos a consolidação das possibilidades. Na quarta dimensão, nós temos a ação, o movimento, o tempo. É onde o tempo de fato existe. É aquilo que dá movimento para quem está na perspectiva de terceira dimensão. Porque essa aqui é a parte que fica um pouco confusa, porque ainda não temos cientistas o suficientes para entender e falar e compreender, porque é preciso de reinterpretar o que a gente entende dentro da física quântica. Uma das coisas que nós compreendemos, uma das coisas das observações feitas, no momento em que a gente começou a observar a física quântica, é o comportamento do átomo. Ele se comporta ora como partícula, ora como onda. Quando ele se comporta como partícula, quando nós queremos medir a localização, nós não conseguimos medir a velocidade. E quando a gente quer medir a velocidade, a gente não consegue medir a localização. Isso acontece por quê? Porque quando a gente está medindo a localização de uma partícula, a gente está tentando medir ela na terceira dimensão. E por isso a gente vai ver o fragmento, a cristalização do instante do espaço que ele ocupa. Enquanto que, quando a gente quer medir a velocidade, a gente quer medir o tempo que ele percorre, a gente vai ver o conjunto de possibilidades por onde ele passou para poder criar a percepção daquela velocidade. Porque a gente está aqui na terceira dimensão. E a gente está querendo medir a quarta. Só que a quarta não faz parte da nossa perspectiva. Por isso a gente vai ver o conjunto de fragmentos que estão à percepção da onda, que vai revelar esse multiverso. Tá entendendo? Sim. Tá maior confusão porque nós ainda achamos que é o corpo que está em movimento. Nós ainda achamos que é a matéria que está em movimento. Mas são duas coisas que estão acontecendo paralelamente. A matéria que está acontecendo, o movimento que está acontecendo, eles estão correlacionados sim, só que de uma forma diferente do que a gente imagina. Dentro da teoria das supercordas, na verdade, tem as três dimensões pela qual a gente transita, nós aqui digamos assim, da Matrix, e tem as demais, que são outras dimensões que elas existem para nós, mas elas não são percebidas.
Mas há possibilidade de que isso aconteça. Mas aí, eu recentemente você falou a respeito do mundo onírico, do mundo dos sonhos. Ele nos leva, eu acho que é um vídeo recente, saiu esses dias aí. Não adianta você falar que não saiu, porque saiu. Que você falou do mundo onírico, você falou do mundo onírico, mundo dos sonhos, que é uma forma de você trafegar por outras dimensões. Fala mais a respeito disso. Então, não é só e apenas o mundo dos sonhos. No momento em que a gente está dormindo, nós estamos conectados a uma outra perspectiva. Enquanto a gente está acordado, a gente está da perspectiva tridimensional. Enquanto a gente está dormindo, a gente está acessando outras perspectivas. Isso é aí que a gente se conecta com tudo isso. É aquela coisa, as pessoas acham que existe diferença entre fantasmas, alienígenas, santos. Não, é tudo a mesma coisa, só em camadas de perspectiva diferente. É exatamente a mesma coisa, mas é tudo dia. Mas essas perspectivas, Joyce, elas não estão no nosso subconsciente, que é o que faz os nossos sonhos? Então, mas o subconsciente é a nossa forma de explicar aquilo que está acontecendo dentro do cérebro a partir do ponto de vista tridimensional. Isso é aquilo que a gente está percebendo que está acontecendo com o corpo. Tá entendendo? Sim. Só que nós não somos o corpo. Aquilo que está acontecendo com o corpo é resultado daquilo que a gente quer percepcionar para ter essa experiência. Compreendi. Tô entendendo. Então, eu acredito, né, Joyce? Aqui é uma percepção minha que tudo. As pessoas têm dificuldade em entender isso, e eu me incluo como uma delas, é porque tudo tem mais um valor simbólico, por isso que a gente fala a compreensão simbólica. O sonho é um emaranhado, se você for levar a interpretação dele conforme as suas experiências aqui no 3D, ele não vai trazer resposta nenhuma para você. Nós estamos falando do sonho também, o processo meditativo também lida bastante com isso, né? Que ele nos tira dessa percepção 3D. A gente vai, até porque a gente acessa uma outra frequência, né? Uma frequência alfa, até uma frequência muito mais sutil do que a que a gente vive, porque a gente tá no beta aqui. O beta é materialidade, é aquilo que é mais denso. Diante disso, disso que eu estou falando, como a gente poderia, através de sinais simbólicos, trazer alguma coisa para a nossa vida prática? Nos sonhos. Eu já tive sinais simbólicos na meditação, já tive no uso da ayahuasca, que é totalmente diferente da percepção que eu tenho aqui, digamos assim, na vigília. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Certeza. A grande questão aqui é que a realidade, aquilo que está além dessa perspectiva, é um grande emaranhado, é uma grande confusão. Nós só temos várias linhas geométricas, várias proporções, várias histórias geométricas, são várias conexões diferentes que estão acontecendo e que, na perspectiva que nós estamos vivendo, criam o simbolismo, criam a ideia, criam uma imagem. Pessoal, quando a gente está, caso um sonho ou em meditação, nós vamos acessar essa conexão com os símbolos na sua forma mais sutil. Por isso, como é que nós vamos aprender a interpretar eles? Aprender para entender o que eles nos fazem sentir. Porque a comunicação universal, a comunicação que realmente existe verdadeira dentro da gente, é a sensação, é o sentimento, é a intuição. Só que a gente só consegue entender como interpretar na prática. Por isso,
mais uma vez, novamente, essa prática de se colocar meditando, de se colocar se observando, aprender a observar mais o que você vê, quais são os padrões que se repetem, anotar eles, procurar entender o que você se sente com cada parte, em cada coisa que aparece para você. Tentar ver na internet o que você vê pessoas falando sobre isso. Conseguir entender que todas as respostas, elas vão chegar a uma verdade única. Todas elas estão indicando uma única coisa. E é na sua interpretação que você entende o que é se conhecer. É em você compreender como é que você entende as coisas. Entendi. Por isso, obviamente, nós temos vários símbolos que são finalistas, que indicam algo muito específico, só que dentro de cada perspectiva, dentro de cada indivíduo, nós vamos nos conectar com cada símbolo, com cada número, com cada identidade, com cada coisa, de uma forma diferente. E é aprender a entender como é que a gente interpreta. Aprender a entender o que é aquilo, que forma aquilo afeta a gente. Há várias camadas, várias formas diferentes de interpretar cada coisa. E por isso que eu gosto de trazer no meu canal uma forma mais matemática, mais lógica, porque quando a gente entra para a interpretação, é extremamente subjetivo. É muito individual. Mesmo que nós tenhamos arquétipos comuns, gerais, não é suficiente para ajudar a pessoa a conseguir se desbloquear ou conseguir se descobrir por como é. É um processo muito individual. A gente ainda está muito na fata. Muito primitivo ainda de começar a entender tudo isso. Sim. Aí, Joyce, quais conselho que você daria para quem iniciasse essa jornada de autoconhecimento? Conselhos. Primeiramente, procura saber o que você é aqui e agora. Como é que você se observa? Você gosta da sua vida? Você gosta do que você faz? Você se sente bem em estar aqui vivendo neste planeta? Porque se alguma dessas respostas for não, então você precisa de entender por quê. Ok, eu não estou feliz com o meu trabalho. Por quê? Não ganho o suficiente. Tá, por que eu estou aqui? Estou trabalhando nisso. São só essas as oportunidades que eu tenho? O que eu posso fazer mais? Onde é que eu posso procurar oportunidade? De que maneira eu posso me desenvolver para chegar onde eu realmente desejo? É esse processo de aprender a se questionar mais. Porque o ser humano não questiona muito. Ele só faz daquilo que ele manda. A gente, desde pequeno, nós somos ensinados aí que a escola a fazer aquilo que os professores mandam, a ser ensinados para você ter um modelo perfeito, padrão para ir para uma corporação, para poder ter bem sucedido ali, né, no domínio de alguém. Mas ninguém te ensina a questionar. Ninguém te ensina a ver, olhar para você de verdade, olhar a sua potencialidade, ver quais são os seus dons, os seus defeitos, as coisas que você tem mais facilidade, as coisas que você tem mais dificuldade. Enquanto você não para olhar para isso, a gente fica perdido. Porque a gente está sempre se comparando à jornada do outro, para sempre querendo entender o que é ser o outro, ou como é que faz para ter uma vida como o outro. Só que a gente não entende que o nosso único poder é mudar a nossa vida aqui e agora. A gente não para olhar para isso, a gente não consegue chegar lá comigo. O resto todo não faz sentido, né? Agora, hoje a gente tem muita interferência das tecnologias, né, Joyce? Assim, como se sobressair com essas interferências no quesito da consciência e desse autoconhecimento? Porque hoje a tecnologia ela veio para o bem, mas ela veio para o mal também, né? Porque tem muita desinformação, podemos dizer, dessa forma, né? Então, como que o indivíduo aí, a nossa audiência pode estar fazendo esse caminho aí, a jornada do herói, de uma forma um pouco mais, digamos, correta, né, André? Uma forma mais simples, uma forma tranquila. O ideal é a gente conseguir encontrar um tempo certo para poder se conectar e um tempo certo para se desconectar. Isso é o ideal. Só que neste momento nós estamos chegando em uma fase que está difícil fazer isso.
As pessoas não estão conseguindo se concentrar e realmente colocar regras no seu consumo, nas horas que tá vendo as coisas e tudo que tá bom. Por isso é que o exercício principal é você começar a se perguntar mais vezes ao longo do dia: o que eu tô fazendo assim? Você começa a colocar uma certa pressão para se responder e para responder algo que cumpra aquilo que você espera de você, não é? Que faça suas expectativas sobre você. Colocar essa prática. Por que eu estou fazendo isso? A todos os instantes, não só no telefone. Todos os textos sobre. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vendo isso? Dentro da informação que vem na internet, é importante você. Eu acho muito importante que a gente receba tudo, ouça, sem achar que é verdade ou mentira. Apenas observar, mesmo. Sim. Apenas olhar para aquilo que a pessoa está dizendo. Ver por que ela está falando. Se te interessar entender mais, vá procurar, vá pesquisar, vá questionar, vá entender. Se não, apenas passa. Apenas passa. Mas isso... O importante é você conseguir tentar encontrar esse tempo só você se dedicar a você. Mas esse apenas passa, ele de alguma forma, ele também não nos altera? Porque, por exemplo, suponhamos que você está num carrossel desses vídeos hoje, que todos nós é bombardeado, seja em Instagram, seja em YouTube, ou seja, nas redes sociais, você começa a ver um vídeo e ele vai se desenrolando, daqui a pouco você vai ver, você ficou 2 horas ali num carrossel de vídeo. Será que isso também, de certo ponto, não é prejudicial para o nosso autoconhecimento? O que a gente está adquirindo daquele conhecimento realmente que é aproveitado, né? É isso que eu me pergunto, né? Perfeito. Eu acho essa pergunta excelente. A grande questão é justamente desenvolver o porquê que eu estou fazendo isso. Não faz bem, claro que não. É extremamente prejudicial. Só que enquanto a gente não reconhece que está fazendo aquilo, a gente não vai mudar. Então o processo de busca, né, Joyce? O processo de busca está mais em formular perguntas do que realmente você ter resposta. É mais ou menos isso? Sim, porque aí você começa a entender como é que o universo te responde. Não é só sobre como você se responde, como o universo vai te mostrar a verdade. E aí você entende o que está errado, o que está certo, onde é que é preciso parar, onde é que é preciso de melhorar, onde é que é preciso de alterar. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, nós estamos vivendo num momento de bombardeamento de informação, também porque nós estamos aumentando a nossa capacidade de captar mais informação ao mesmo tempo. Nós não estamos submergindo isso, por isso é um processo que leva tempo. Isso é uma verdade, né, Joyce? Até porque eu acho que nós é a geração que talvez é a que mais teve conhecimento simultâneo na face da Terra, né? A gente é bombardeado de informação de um jeito que a geração passada já não é, né? Porque com a internet, com o avanço da internet, as coisas chegam muito rápido. Tanto que nós temos hoje, não sei se você, mas eu pelo menos eu tenho a percepção que o dia passa mais rápido. Mas não é porque o dia acho que passa mais rápido, ele continua tendo as mesmas 24 horas. Porém, a quantidade de informação que você adquire em um único dia, talvez era coisa que nos anos 90, uma era um pouco antes da internet, a gente demorava talvez semanas. Mas hoje é tudo muito rápido, né? Não, e é perfeita que você acabou de falar, porque vai de encontro exatamente com o que eu estava falando antes, sobre a nossa percepção de tempo individual. Por causa porque nós somos informação, toda energia é informação. A partir do momento em que nós passamos a captar mais informação ao mesmo tempo, a nossa percepção de tempo muda, literalmente, tá entendendo? Mesmo cedo, desde as 24 horas que nós percepcionamos, não é? Devido aos movimentos de rotação e dilatação da Terra, um espaço em si é o mesmo. Mas a percepção de tempo é diferente justamente porque a nossa captação de informação por segundo é diferente. Verdade. Entendeu? Sim. Claro que eu não sei se o nosso HD interno, se uma hora ele não vai explodir, né? Vai Com bugar. tanta informação. Não vai bugar, né? Espero que ele seja infinito. Ou que daqui a chega um momento que a gente consiga realmente deletar algumas informações, né? Porque é muita coisa que a gente adquire hoje em dia, né?
Então, mas aí você tá entendendo por que esse processo agora tem os seus dois lados? É é faca de dois gumes, do famoso faca de dois gumes. Por um lado, é prejudicial, sim, porque faz o que acaba se entrando num loop infinito de informação que muitas vezes nem faz sentido. Por outro lado, é consequência dessa evolução, é consequência desse aumento de percepção de informação. Por isso, o que é o nosso trabalho aqui? É se tornar conscientes disso, é nos tornarmos conscientes disso, saber como gerir a nossa atenção, porque é a nossa atenção que vai fazer com que o nosso tempo seja aproveitado de uma melhor ou pior forma. E é aí que está o nosso poder, entende? Compreendido. A gente tem alguns ferramentais, né, Joyce? Entre eles, a meditação, a nossa percepção um pouco mais aguçada, principalmente no momento presente. Mas em termos tangíveis, quais outros recursos que a gente poderia utilizar para fazer essa jornada de autoconhecimento? Como, por exemplo, o livro. Mindfulness, por exemplo, eu acho que é uma das ferramentas que a gente pode começar a colocar sempre, que é basicamente de meditação ativa. É você estar concentrado de fato naquilo que você está fazendo no momento. Atenção plena. Atenção plena. Temos também a respiração, não é um curso, o trabalho da respiração ativa. Quando a gente aprende a respirar também, muita ajuda. Os acessos em várias terapias holísticas, tudo aquilo. Todas as terapias que a gente tem desenvolvido, cada uma vai funcionar de uma forma diferente para cada pessoa, obviamente. Mas todas elas estão aqui no planeta para vos ajudar nesse processo. As consultorias, temos os cursos, as mentorias, temos os reikis, temos todas essas várias formas diferentes, não é? Mas todas elas estão servindo a um único propósito. É esse processo de autoconhecimento, esse processo de despertar. Você citou o mindfulness, né? Isso seria o quê? É uma técnica de meditação? Isso. É você estar atenção. Pode falar, Jorge, você vai falar com mais propriedade, com certeza. Não, é nessa coisa. Então, é uma técnica de atenção plena. É você estar totalmente conectado com aquilo que você está fazendo no momento. Por exemplo, nós temos muita mania de, quando nós estamos fazendo alguma ação motora que seja simples, nós começamos a vaguear, pensar em problemas e preocupações. Uma tragédia, né, Joyce? Uma tragédia. Principalmente quando você está se alimentando. Você começa a engolir a comida ao invés de saborear, prestar atenção. Eu acho que esse ato de se alimentar, tanto como respirar, né? O ato principal, você não fica sem respirar. Você fica alguns dias sem se alimentar, mas normalmente as pessoas estão ingerindo algo e não estão prestando atenção nesse processo, que é um processo extremamente prazeroso, e é muito mais prazeroso quando você está com a sua atenção plena. Mas a Joyce, ela estava até falando sobre isso, e eu gostaria de ver o que ela pensa sobre isso. Sobre o hiperfoco. Sobre... É que eu trouxe o exemplo de uma coisa simples. É que o André ele deu um exemplo e aí ele acabou cortando você no momento. Para você desenvolver isso aí, porque eu acho interessantíssimo. É algo que eu tento praticar também. Não, perfeito. Não, e foi um exemplo perfeito. Eu ia dar o exemplo que eu gosto bastante de dar, por exemplo, quando a gente está lavando a louça. Legal. A louça, a gente está ali tentando acabar porque o rápido, que é a tarefa chata, porque a gente não faz aquilo, não é? A gente está pensando aí o picado depois, nas preocupações. E uma coisa simples que a gente pode fazer é, quando você está lavando a louça, veja o lavando da louça. Sentindo a água, sentindo a louça, sentindo a espuma. Sentindo as coisas em cada momento. Esse exercício da atenção plena é para você se conectar e estar realmente aqui. Legal. Estar vivendo aqui, ao invés de deixar, deixar a mente vaguear por todas as coisas preocupações e expectativas, tudo aquilo que está acontecendo nas outras camadas. Mas aí você falou assim, no caso, nos exercícios simples, né? Nos exercícios diários. Como, por exemplo, lavar a louça, lavar o quintal, enfim. Mas aí, como domar a nossa mente? Porque a nossa mente, às vezes, ela parece um touro indomável.
né? Às vezes você tá num local e a sua mente, ela realmente, ela literalmente voa, né? Como ficar puxando esse balãozinho, trazendo ela de volta para nós? Que tipo de exercício fazer? Porque, assim, eu até entendo que a gente tem que ter hiperfoco em alguns momentos. Por exemplo, você tá numa sala de aula, você tá vendo um vídeo de alguma coisa que você precisa daquele conhecimento, mas agora, você tomando um banho de repente, ou lavando uma louça, ou sei lá, lavando o seu cachorro, como é que você consegue realmente falar, não, eu quero que minha mente esteja aqui, estou lavando o copo e o prato. Como fazer isso? Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele filme Karate Kid lá com o Jack Chan, que é tira e põe a jaqueta. Aquilo lá eu acho que é um exercício de atenção plena. Ou ele limpa o vidro, limpa, põe, tira a jaqueta. O menino não entendia o que era aquilo, mas o chinês lá, o mestre, estava mostrando para ele o que é atenção plena, né? É uma coisa. Às vezes a gente fala, pô, mas isso não é um exercício. É um exercício. Ele ensinou o garotinho a lutar, tendo atenção naquilo que ele estava fazendo. É mais ou menos isso, Joyce? Eu estou totalmente equivocado. Não, tá muito relacionado sim, tá muito relacionado sim. Mas eu acho que aquilo que vai fundamentar, principalmente, não é a pergunta sobre o que vai nos fazer colocar a nossa mente presente, é exercitar essa gratidão. Porque é você reconhecer, nossa, eu tenho uma casa para morar, eu tenho água na minha casa. É você se conectar com aqueles princípios básicos daquilo que você dá por garantido e muitas vezes não para reconhecer que tem aquilo, para reconhecer que está vivendo aquilo. Por isso é um exercício, não é uma coisa assim que a gente consegue. Eu entendi. Entendi. E Que talvez legal. ser um pouco mais Muito grato, legal. né? Acho que é Muito legal. praticar a gratidão, né? Mesmo com o que você. Eu acho que é aprender a ficar satisfeito com o que já temos, né? Porque é que nem a gente falamos no começo. Muitas das vezes nossa felicidade está no futuro, mas não necessariamente a gente deixa de viver o presente. E das pequenas coisas, das nossas pequenas conquistas que a gente vai tendo diariamente a todo momento, a gente acaba sempre postergando isso para o futuro. Talvez é ser um pouco mais grato, é isso? Exatamente. Porque o que é a grande questão aqui? Nós queremos viver uma vida plena. Nós queremos viver uma realidade plena e abundante. Só que o universo, ele só nos dá, ele só se materializa aquilo que a gente realmente é. Aquilo que nós realmente, da forma mais crua e essencial, realmente somos e acreditamos. Por isso, se a gente está constantemente dizendo eu não tenho isso, eu preciso daquilo, eu tenho falta de dinheiro, eu preciso. Você está colocando essa verdade na sua vida. Você está sempre trazendo mais disso. Entende? Sim. Enquanto que quando você se torna grato, aquilo começa a atrair essa frequência de eu estou bem aqui agora. Quando a gente aprende a estar bem aqui e agora, então tudo aquilo que a gente deseja se alinha com aquilo que nós somos. Que a gente já não está pulando, me falta isso. Não, o ensino que a gente dá a gente entende que a gente já tem tudo. Que para que se manifeste aqui, não, e nesse sentido, nós só precisamos de continuar sendo aquilo, vibrando aquilo. Por isso que a gratidão é a parte essencial. É você reconhecer que você já é tudo. Nós só estamos vivendo um fragmento. O que a gente está vendo é só um fragmento. Só que aquilo que está existindo são todas as possibilidades. Agora, o que a gente está permitindo acontecer conosco? É tudo aquilo que a gente está se permitindo se conectar. Os pensamentos, as crenças. Prestar atenção plena é você estar sempre se perguntando. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Para onde que eu estou indo? E quanto mais você começa a estar atento e grato naquele momento, mais essas respostas começam a entrar em equilíbrio. Começa a entrar em equilíbrio independentemente do local e do momento de vida em que você esteja. E aí as coisas começam a funcionar de uma forma diferente. Entende? Sim.
Deu para ter uma percepção. O quanto a gente tem, né? Não é sobre o quanto dinheiro a gente tem na conta, sobre a gente conseguir fazer algo e ser algo, viver de fato. E eu costumo até falar isso para as pessoas mais próximas a mim, acho que o André já até ouviu eu falando isso, mas quando você pega as suas melhores memórias, isso eu faço esse exercício comigo mesmo, né? As minhas melhores memórias, você nunca lembra se você estava com um carrão legal, se você estava jantando num restaurante 5 estrelas, se você estava com a melhor roupa ou com um relógio de milhões, você não estava preocupado com isso. As suas melhores memórias são sempre pessoas ou lugares onde você estava. É aquilo que é as suas melhores memórias, pelo menos as minhas. Então, hoje a gente vê que as pessoas é muito materialista. Então tá sempre querendo buscar dinheiro ou para poder estar em lugares melhores ou roupas melhores ou querendo ter algum tipo de bem, mas nas suas melhores memórias eu acredito que não vai ser isso que você vai guardar no futuro. Então a gente está querendo, de certo ponto, buscar alguma coisa que ela já é irreal até para nós mesmos. Então eu não sei, né, onde que a população ou o indivíduo em si ele vai com esse tipo de pensamento, né? Eu não sei se você de repente pensa da mesma forma. Vocês tocando comigo, eu tô falando com... Não, com tá bem. você. Estamos... que acho que a câmera deu um take pro André, acho que a câmera deu um take pro André e te confundiu. Certo, certo. Não, mas é exatamente isso. Nós acabamos por projetar muito o nosso sucesso naquilo que a gente vê, porque é aquilo que a gente acredita. Só que quando a gente reverte os polos, ao invés da gente só ver para acreditar, a gente começar a acreditar para ver, aí as coisas começam a se alterar. Só que isso tá muito relacionado com a nossa perspectiva. O fato de nós estarmos vivendo num planeta individual, uma perspectiva tridimensional, numa sensação de finitude, não é, que a gente tem, passa pela morte, passa pelo fim. Nós vivemos essa ânsia da sobrevivência. Por isso nós achamos que para preencher esse vazio e para que a vida seja plena, ela precisa de ser preenchida nisso que a gente está vendo. Quando a nossa essência precisa de outra coisa. Isso aqui é só um dos aspectos da nossa experiência, um dos aspectos da nossa experiência. Aquilo que realmente precisa de ser cultivado, que precisa de ser cuidado, é a forma como a gente vive. Como é que a vida acontece? O que a gente serve, o que a gente vai ter, é indiferente. Se torna indiferente eventualmente. Mas é o como a gente fez, como a gente viveu, como a gente trabalhou, que legado a gente deixou. Porque isso tudo também quer dizer o quê? No fundo, tudo está acontecendo. Todas as coisas estão acontecendo, todas as realidades estão acontecendo. Aquilo que é único sobre a nossa experiência é justamente o fato de nós termos essa capacidade de ser um indivíduo único, de sentir essa individualidade. Em outras perspectivas dimensionais, nós entendemos que nós não somos nós somos um nós. Aqui, nós vivemos o que é ser sentir o que é ser separado. Só que fora daqui, nós entendemos que está tudo conectado. Entendi. Como se fosse uma consciência coletiva. Na hora que você sobe de nível, talvez é uma percepção de uma consciência coletiva, não mais uno, né, que nem na dimensão que estamos. Interessantíssimo. O André tem mais. Pode falar, Joyce, pode falar. Claro. Pode falar. A nossa perspectiva também é individual, só que nós esquecemos que temos órgãos que compõem o nosso corpo, temos células que compõem o nosso corpo, moléculas, e tudo isso são organismos vivos que compõem a experiência do uno. Por isso, mesmo aqui nessa perspectiva, sendo só um indivíduo, nós estamos vivendo num nós. Maravilha. É porque a gente é um microcosmo, né? Mas, voltando um pouquinho atrás, que você disse acreditar para ver. Você me levou àquela concepção de cocriação.
né, e também naquilo que você disse inicialmente sobre aquela experiência feita no início do século XX, né, da dupla fenda. O acreditar para ver é transformar, vai ser uma forma bem simplória de falar, mas é transformar onda em partícula. Você precisa acreditar para que as coisas surjam, porque ela está ali, as múltiplas possibilidades estão ali estampadas em todo o universo. É mais ou menos isso, porque é a forma que eu enxerguei, o Joyce, é mais ou menos isso que você quis dizer? É basicamente isso, porque pensa assim no seguinte: quando a gente acredita, nós estamos levando uma crença conosco. Estamos carregando a crença de que algo é possível. E se a gente está carregando essa crença, isso significa que isso é uma verdade nossa? E se é uma verdade nossa, é isso que o universo vai refletir do lado de fora. Entende? Porque é muito direto. O universo ele é muito totalmente um espelho total daquilo que existe dentro, daquilo que existe fora. Por isso, a partir do momento em que a gente reconhece a existência de todas essas possibilidades e se conecta com todas essas possibilidades, elas realmente se tornam possíveis. Porque não é apenas uma ilusão, não é apenas loucura. Não, porque está tudo acontecendo. A única coisa que... E aí a gente volta outra vez àquela parte anterior que eu falei. Nós ainda acreditamos que é o corpo que está em movimento. Só que não é o corpo que está se movimentando. É o observador que está se movimentando de corpo em corpo, de realidade em realidade. Por isso, se o observador, que é aquele que acredita está vivendo X, então ele vai até aquela realidade onde está vivendo aquele X. Agora, se o observador acredita em Y, em alguma coisa que não é também neto para ele, então aí essa é a linha, essas são as realidades que ele vai surgir, que ele vai experimentar. Entende? Porque é assim que a gente se conecta às coisas, é assim que a gente manifesta a realidade. Entendi. Muito legal, né? Sabe o que eu queria que você falasse para nós também, Joyce? É a respeito do seu projeto. Eu sei que tem algo que você disponibiliza para que as pessoas possam ter acesso a essas ideias que você está propagando. Fala um pouquinho a respeito disso. É assim, desse nosso projeto, neste momento, nós temos um Tenetos Contei, que foi um livro, Os Fragmentos Infinitos, que é um livro bastante didático. Repete o nome, por favor. Repete o nome. Eu não... Fragmentos de- Aí deu fragmentos. Cortou de novo. Cortou de novo. Fragmentos do Infinito. Ah, legal. Agora eu ouvi. Basicamente, é um e-book onde eu estou falando sobre a minha experiência, do que foi entender... E onde está disponível? Onde está disponível? Ele está disponível na Amazon e está disponível também do meu site, que está conectado à Hotmart. Fiscal, está na Hotmart e canal já. Né? Consegue encontrar sempre a partir do meu site. Temos também as minhas meditações. São meditações bastante exclusivas, bastante especificadas, não é, para cada efeito. Desde o desenvolvimento da clareaudiência, da clarividência, até conexão com registros acásticos, a conexão com o método superior, várias meditações diferentes. Temos também o meu curso, o método 369, e no curso é onde eu estou desenvolvendo e abordando tudo sobre realidades paralelas, sobre as dimensões, como é que tudo isso se conecta com a nossa realidade, como é que a gente pode trazer essa informação para a nossa vida diana, para a gente poder se descobrir, poder colocar em prática o autoconhecimento e desenvolver a nossa mediunidade. E por último, tem também as minhas consultorias. E as consultorias é um bate-papo mais individual, personalizado, onde eu tento entender o momento de cada pessoa e poder direcioná-la a partir do ponto de vista em cada caso. Que bacana, muito bacana, muito bacana. Você falou de um assunto aí que para mim sempre foi muito empolgante. E eu não sei se tem correlação, que é os registros akáshicos. Ele tem alguma relação com o inconsciente coletivo de Carl Jung? Tem conexão, sim, tem conexão. E como acessar isso? Como acessar esse conhecimento precioso
Dá só uma palhinha para nós, porque eu sei que isso está no seu curso, mas dá uma palhinha para nós. Como acessar? Então, como a gente falou, é engraçado se a gente volta sempre com a mesma informação que está sempre indicando a mesma coisa. Como a gente já tinha falado, todas as dimensões, elas estão definindo um ponto de vista. E dentro de cada perspectiva dimensional, nós vamos compreender a realidade de uma forma diferente. A parte dos registros acásticos é onde a gente se conecta com a oitava dimensão. É onde nós temos a conexão com tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será. É onde nós nos Não tem, é atemporal? É atemporal? É atemporal, Ah. atemporal, sim. É onde todos os artistas e todas as pessoas, os cientistas, as pessoas que têm ideias inovadoras, acabam por chegar e buscar a informação necessária para poder trazer e consolidar aqui no planeta. Isso é como se fosse uma biblioteca cósmica onde está guardada toda a informação. Então eu posso buscar alguma coisa perdida, por exemplo, o ensinamento da Lemúria, alguma coisa nesse sentido. Posso buscar? Com certeza. Mas é um trabalho, cada pessoa leva um tempo, cada pessoa tem o seu tempo para conseguir se desenvolver. Há pessoas que conseguem ter uma conexão total, uma abertura total e diário e busca pouco de informações. Algumas pessoas conseguem captar, mas nem sabem como. Algumas pessoas conectam porque pediram, desejaram e conseguiram, mas tiveram também como voltar. Isso depende muito da mediunidade de cada um, depende muito do opimento de cada um, da forma como cada um está trabalhando, porque não é informação que é acessível para qualquer um. Então, Entendi. é necessário ter uma certa permissão, porque você tem capacidade para processar aquela informação. Fora esses projetos que você tem, Joyce, você tem algum projeto futuro que você está idealizando? De repente você quer manter. Não, isso aqui é surpresa, eu não vou falar. Mas fala alguma coisa assim possível. Mas eu acho muito engraçado porque eu estava sentindo muito que essa pergunta ia ser feita da gente começar a conversar. É que aqui é temporal. Aqui é temporal. Não tem a sequência certa, não. Exato, nossa, com certeza, com certeza. E assim, eu tenho sim alguns projetos, tem outros cursos em andamento para disponibilizar, vai ser, não é, no seu tempo, no seu ritmo, que sejam mais específicos, que sejam mais simples ainda, determinadas camadas da consciência. Eu nem gosto de chamar de camadas, não é? É que cada pessoa está num processo diferente. Cada pessoa tem uma capacidade de compreender a informação até certo ponto. E por isso eu sinto essa necessidade de ir alterando o meu discurso, alterando a forma como eu faço cada curso, para pessoas que necessitam entender as coisas de uma determinada forma. Isso tem alguns outros cursos em andamento. E no próximo ano também tem um outro projeto, mas que é um pouco mais secreto, porque a Isa tá em vias de, e eu não quero dando spoiler sem ter uma certeza absoluta, sabe? Eu acho que você vai escrever um livro. Um livro. Por enquanto é um e-book, né? Mas eu acho que você vai escrever um livro, eu acho. Para de querer arrancar informação, velho, né? É não que quer spoiler. eu sou provocador e gosto de vasculhar. Não é resolvido, não. Mas é algo interessante a gente se conectar ainda mais. E quem sabe tudo pode nos levar, né? Verdade. Joyce, falamos bastante. Acredito que nem tudo aquilo, né, que a gente de repente era para ter falado, falamos. Estamos praticamente caminhando aqui para o nosso final. Eu gostaria de verificar com você se ficou algum assunto pendente. Se você acha que tem alguma coisa que a gente não falou e é importante falar para a nossa audiência. É assim, quando a gente começa a falar sobre espiritualidade, os conhecimentos, não são infinitos os assuntos, não tem nem como a gente dizer, faltou alguma coisa. Claro que faltou, porque normalmente tem muito interesse, com muitas dúvidas, com muitas perguntas. Mas eu acho que o essencial foi passado, o essencial é a informação principal foi passada, que eu acho que é necessário que todos entendam individualmente que
todos nós temos poder de mudar a nossa vida, de alterar a nossa percepção, alterar a nossa consciência. Está nas nossas mãos. Estamos, sim, vivendo numa realidade programada. Estamos sendo programados de uma certa forma? Sim. Só que o nosso poder está em saber direcionar esse personagem, saber nos guiar dentro dessa realidade. Por isso, se tomar consciente é sobre você resgatar o seu poder. Entender o que você entende. Se perguntar o propósito da sua existência. E se conectar com essa verdade de verdade. Profundamente. Que lindo. Muito lindo. bacana, E lindo. aonde, Joyce, a gente encontra você? Você falou que você tem um projeto, aí como é que a nossa audiência consegue acessar? Tanto as suas redes sociais, o endereço do seu site. Tenho canais do TikTok. Sim. Tenho 2 canais do TikTok. Eu tenho um mais antigo, do Project Joy. Tem um mais novo, que é o do Project Joy UFC. Tenho meu Instagram, que também é o do Project Joy. Tenho o YouTube, que também é do Project Joy. E tenho o meu site, onde vocês vão ter acesso a todos os meus produtos, todos os meus serviços, que é www.the-project-joy.com. Mas tá tudo no link das minhas bios, no Instagram, no TikTok, no YouTube, tudo lá. É fácil te achar, né, Joyce? Joyce, eu gostaria de deixar aqui. Com áudio, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou. Você está me ouvindo? Eu estou. Eu consigo ver vocês, mas eu não tô ouvindo mais nada. Você me ouve, Joyce? Não, ela não está ouvindo. Alguma coisa aí com a gente? Ou... Não? Deve ser aí. Puxa. Sim, eu tenho tudo ligado aqui. Eu consigo... Você está ouvindo agora, Joyce? Tá ouvindo agora? Eu consigo ver, pra mexer, só que eu não consigo ouvir nada. Puxa vida. Tem como você mandar algum texto pra ela aí? Não sei se na caixinha de texto. No chat? É só um instante. Tá ouvindo esse barulho? Tô. É um eco. Estranho, né? Ai, abri a caixa de texto aqui. Será que... Ó, caiu. Caiu aqui. É, ficou preta a tela. Não tô achando o chat aqui antes. Será que já deu o time? Por isso cortou o áudio, o som? Não tem nada a ver, porque aí não tem problema. Ela não tá ouvindo. Olha lá, tá escrevendo. Reunião que nem Mute, né? Não... É assim que eu acho. Esse é Google Meet. É pelo Meet? É, pelo Google Meet. Mas se tivesse caído, ele ia desligar a reunião. É, nunca é. Mas não sei se tem um prelúdio, né? Primeiro é o som, depois é a imagem. Porque você viu que essa piscada não foi a primeira vez que deu, já deu antes. Não, já deu antes. Deu antes. Tem bateria. Porque É, que pode ser o fone. Tá ouvindo, Joyce? Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Alô? Ah, tá ouvindo. É. Eu desliguei o meu fone. Ah, então. Pode ser que... Eu acho que a bateria do seu fone deve estar acabando, Joyce. Acho que esse é a causa. Deve ser. Na verdade, é que assim, na verdade, quando eu começava 100%, eu acho que não seja isso, mas eu queria dizer que normalmente, quando a gente começa a falar muito sobre essas coisas, há sempre alguma falha tecnológica. Ah, com certeza. É verdade. Só para é como viesse certificar aquilo que a gente está discutindo, né? E a gente falou muito de tecnologia, né? Sim, sim. Isso aí afeta muito, afeta muito. Pode parecer que não, mas é muito mais do que a gente imagina. Ah, eu tenho certeza. A gente já teve algumas experiências aqui nesse estúdio mesmo. Você que não acredita. Você não acredita, mas depois a gente conta pra você em off. Na primeira oportunidade a gente conta para você.
Aconteceu de tudo aqui já. As meninas até ficaram assustadas aqui, viu? A nossa produção falou, olha, não vamos mais gravar para vocês. Bom, em todo caso, Joyce, as suas redes e os seus canais a gente anotou aqui, né? A nossa audiência com certeza vai ver. E nos links dos nossos episódios a gente vai colocar os links aí dos seus canais também para o pessoal que vê e já conseguir também já acessar aí as suas redes. Tá bom? Viu, Joyce? Eu também gostaria de agradecer, tá bom? Eu agradeço, gratidão por você ter nos concedido essa entrevista e espero que surjam outra oportunidade em breve, talvez na segunda temporada. Verdade. Para nós vai ser uma honra. E se... Eu é que agradeço esse convite, muito obrigada mesmo por estar aqui com você, poder partilhar tudo isso, falar, mas poder abrir um pouco mais sobre esses assuntos, faltas do mundo, e que é tão importante. Ter você de abrir, conhecer. Eu agradeço profundamente esse convite. E é inverno aí em Portugal, né? Já tá bastante frio, né? Aqui tá ficando bastante quente. Mas hoje o dia ainda tá bem agradável. Hoje tá agradável. Mas hoje caiu uma garoazinha, né? Hoje o tempo mudou um pouquinho em São Paulo. Mudou um pouco. Mas aqui, inverso da Europa, é verão, né? A gente vai entrar no verão, dia 20 de dezembro, por aí. Verdade. Obrigado novamente, Joyce. Muito agradecido. Obrigado, Joyce. Foi um prazer em conhecê-la, viu? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês também, viu? Prazer é todo nosso. Tchau, um beijo. E só para dar um toque para nossa audiência, sempre bom e importante falar que a Lavica Arquitetura está patrocinando o nosso episódio. Então, pessoal, pensou em reforma, conceito de escritório, projeto, essas coisas, entre em contato com a Lavica Arquitetura, que com certeza projeto bom vem aí. E finalizamos mais um, né, Bermizão? Mais um, acredito que mais um sucesso. A Joyce nos ensinou muito. Vamos fechar mais um, como a gente sempre fecha. E é isso aí. E você já sabe, no Justo Perfeito, por gentileza, ative o sininho, inscreve no nosso canal, faz comentários lá, que isso é muito importante pra gente. Não deixe de fazer isso. Mete o dedo no like. Por favor, e comenta lá, vê o que você tá falando. A gente precisa saber... Até crítica. Até crítica. A gente quer saber o que vocês estão achando do programa. Isso é muito interessante. Ajuda a gente até a melhorar aqui alguma coisa, se for possível, é claro, né? Então, por gentileza, participe com a gente. E até a próxima, né? Até a próxima. Num futuro muito próximo a gente se vê novamente. Valeu. Até mais. Tchau.